Você já sentiu que a vida ficou pesada sem saber por quê? Poucas pessoas percebem isso, mas 4 hábitos silenciosos roubam sua paz e alimentam a comparação. Hoje não vou explicar tudo, apenas provocar. Existe uma escolha escondida que muda 2026 por completo. E ela aparece quando você para de correr atrás do que nunca foi seu. Espere o final. Poucas pessoas percebem isso. Mas a comparação começa de forma inocente. Você acorda, pega o celular, rola a tela e, sem notar, sua paz já foi embora. A vida do outro parece mais organizada, mais feliz, mais avançada. O que quase ninguém conta é que esse hábito não nasce da inveja, nasce do medo silencioso de estar ficando para trás, e esse medo cresce em silêncio, enquanto você acredita que está tudo sob controle. Mas est. Talvez você esteja vivendo uma rotina aparentemente normal. Trabalha, cumpre obrigações, resolve problemas. Ainda assim, existe um cansaço estranho, difícil de explicar. Poucas pessoas percebem isso. Mas não é o excesso de tarefas que cansa, é a sensação constante de comparação interna. O que quase ninguém conta é que você começa a medir seu valor com a régua dos outros. E quando isso acontece, algo importante se perde. E você sente, mesmo sem entender. Você já percebeu como a comparação nunca escolhe alguém igual a você? Sempre é alguém que parece estar um passo à frente. Mais bonito, mais bem-sucedido, mais calmo. O que quase ninguém conta é que sua mente ignora todo o contexto e cria uma narrativa cruel. Eu deveria estar melhor, essa frase se repete, dia após dia, até virar uma verdade emocional. E quando isso se instala, a paz começa a escapar. Quase sem aviso. Talvez você tente se motivar dizendo que é só inspiração. Mas poucas pessoas percebem isso. Inspiração não machuca. O que machuca é a comparação disfarçada de cobrança pessoal. Você começa a acelerar decisões, forçar escolhas, dizer sim quando queria dizer não. O que quase ninguém conta é que esse movimento cria uma vida desalinhada, vivida para provar algo. E quanto mais você prova, mais vazio fica. E isso ainda vai crescer. Existe um momento específico em que esse hábito se torna perigoso. É quando você começa a desvalorizar o que já construiu. Poucas pessoas percebem isso. Mas você passa a olhar para sua própria história com desprezo. O que quase ninguém conta é que a comparação apaga conquistas reais e cria uma sensação constante de insuficiência. Você começa a pensar que nunca é o bastante. E essa ideia se infiltra em tudo. Inclusive na sua identidade. Talvez você se reconheça aqui, mas ainda ache que não é tão grave. Poucas pessoas percebem isso. Mas o problema não explode, ele escorre lentamente. O que quase ninguém conta é que a comparação rouba pequenos momentos de alegria diária, um descanso sem culpa, uma escolha simples, um silêncio tranquilo. Você continua vivendo, mas algo está sempre faltando. E essa falta não some sozinha. Ela pede atenção. Você já se perguntou quando foi a última vez que se sentiu em paz consigo mesma, sem se comparar, sem se medir, sem se cobrar? Poucas pessoas percebem isso. Mas essa pergunta incomoda porque revela algo profundo. O que quase ninguém conta é que a paz interior não desaparece de uma vez, ela vai sendo trocada por expectativas externas. E quanto mais você aceita essas trocas, mais distante fica de si. E ainda há algo que precisa ser revelado. Talvez agora você esteja sentindo um leve desconforto. E isso é bom, poucas pessoas percebem isso. Mas o desconforto é o sinal de que algo precisa mudar. O que quase ninguém conta é que existem hábitos invisíveis sustentando essa comparação constante. Eles parecem normais, aceitáveis, até necessários, mas não são. E quando você os identifica, tudo começa a fazer sentido. E é exatamente isso que vem a seguir. Se tudo isso já fez sentido para você até aqui, deixe seu like agora. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que estão vivendo exatamente esse cansaço silencioso. Essa comparação constante que ninguém vê, às vezes.
O seu like é o primeiro passo para alguém começar a se libertar disso também. Poucas pessoas percebem isso. Mas não mudar tem um preço silencioso. A comparação constante não grita, ela sussurra. Ela te empurra para escolhas automáticas, decisões copiadas e caminhos que não foram pensados com consciência. O que quase ninguém conta é que, quando você vive se comparando, deixa de viver com sabedoria. E viver sem sabedoria não parece errado no começo. Até o futuro chegar. A sabedoria no dia a dia começa com pequenas pausas. Mas a comparação odeia pausas. Ela exige velocidade, atualização constante, sensação de atraso. Poucas pessoas percebem isso. Mas quando você vive nesse ritmo, perde a capacidade de escutar a si mesma. O que quase ninguém conta é que a felicidade não nasce da comparação vencida, mas da comparação abandonada. E enquanto você não abandona, algo dentro de você segue inquieto, pedindo calma. Talvez você pense que está apenas se adaptando ao mundo moderno, mas poucas pessoas percebem isso. Adaptação sem consciência vira sobrevivência. O que quase ninguém conta é que viver no automático parece seguro, mas cobra juros emocionais altíssimos. Você acorda cansada, dorme insatisfeita e chama isso de rotina. A comparação mantém esse ciclo ativo, fazendo você acreditar que todo mundo vive assim. Mas isso não é verdade. E o tempo prova. Quando falamos de um futuro promissor, não estamos falando de mais conquistas externas. Poucas pessoas percebem isso. Mas o futuro começa com decisões internas. O que quase ninguém conta é que a comparação empurra você para metas que não combinam com sua essência. Você até alcança algumas, mas não sente plenitude. E quando o futuro chega sem paz, ele assusta. Porque você percebe que correu muito para o lugar errado. O minimalismo existencial entra exatamente aqui. É no como muda, mas como sabedoria prática. Poucas pessoas percebem isso. Mas ele não fala sobre tirar coisas, e sim sobre tirar pesos invisíveis. O que quase ninguém conta é que a comparação é um dos maiores excessos emocionais da vida moderna. Ela ocupa espaço mental, rouba energia e distorce prioridades. E enquanto esse excesso permanece, a felicidade fica abafada, esperando espaço. Existe uma consequência ainda mais profunda de continuar vivendo assim. Poucas pessoas percebem isso. Mas a comparação constante enfraquece sua autonomia emocional. Você começa a precisar da validação externa para se sentir segura. O que quase ninguém conta é que isso cria dependência emocional do olhar do outro. E depender do outro para sentir valor é abrir mão da própria liberdade, uma troca silenciosa e perigosa. Talvez você já tenha sentido isso sem nomear. Aquela sensação de estar sempre devendo algo à vida. Poucas pessoas percebem isso. Mas isso não é falta de gratidão, é excesso de comparação. O que quase ninguém conta é que, sem sabedoria, você tenta resolver isso com mais esforço, mais consumo, mais exposição. Mas nada disso funciona por muito tempo, porque o problema não está fora. Está no critério interno. E aqui surge a urgência. Poucas pessoas percebem isso. Mas cada dia vivido no automático reforça esse hábito. O que quase ninguém conta é que a liberdade da comparação não acontece sozinha, ela começa com consciência. Quando você percebe o custo real de continuar assim, algo muda. A sabedoria nasce exatamente nesse ponto de clareza. E quando ela nasce, o caminho para a paz começa a se abrir. E você vai sentir. Talvez ninguém nunca tenha dito isso para você, mas você não está sozinha. Aquela sensação de inadequação que aparece do nada, aquele aperto no peito ao se comparar, aquele cansaço emocional sem motivo aparente, tudo isso tem um nome. Poucas pessoas percebem isso. Mas a paz interior não some porque você é fraca, ela some porque você tentou ser tudo ao mesmo tempo. E isso pesa mais do que parece. E senti. Você já reparou como o silêncio às vezes incomoda? Quando tudo para, a comparação aparece. Ela lembra do que você não fez, do que acha que deveria ser. Poucas pessoas percebem isso.
Mas a mente foi treinada para o barulho, não para a presença. O que quase ninguém conta é que a paz interior começa quando você consegue ficar consigo mesma sem se atacar, e isso é difícil, mas profundamente libertador. Talvez você lembre de quem você era antes de se comparar tanto, mais leve, mais espontânea, menos dura consigo mesma. Poucas pessoas percebem isso, mas essa versão não desapareceu. Ela só foi abafada por expectativas externas. O que quase ninguém conta é que cada comparação cria uma pequena distância entre você e sua essência. E essa distância dói, mesmo que você não saiba explicar. Ela dói em silêncio. Existem dias em que você faz tudo certo e ainda assim sente que não foi suficiente. Poucas pessoas percebem isso. Mas esse sentimento não vem do que você fez, vem do padrão que você usa para se avaliar. O que quase ninguém conta é que a comparação distorce o olhar interno. Você passa a exigir de si uma perfeição que não exige de ninguém, e isso cansa. Cansa profundamente. Imagine por um momento acordar sem essa cobrança automática, respirar fundo sem pensar em quem está melhor. Sentir gratidão sem culpa. Poucas pessoas percebem isso. Mas essa imagem não é fantasia. O que quase ninguém conta é que a paz interior é construída nos pequenos gestos de autocompaixão. Um pensamento interrompido, uma comparação recusada, um descanso permitido pequeno, mas transformador. Você não precisa se afastar do mundo para ter paz. Poucas pessoas percebem isso. Mas a paz não vem da fuga, vem do alinhamento. O que quase ninguém conta é que você pode continuar vivendo, trabalhando, sonhando, sem se violentar emocionalmente. Quando você para de se medir pelo outro, começa a se ouvir. E quando você se ouve algo dá por dentro. Algo se acalma. Talvez agora você esteja pensando, isso parece comigo, e é exatamente isso. Poucas pessoas percebem isso. Mas a verdadeira conexão acontece quando você se reconhece. O que quase ninguém conta é que ser visto, mesmo em silêncio, já é parte da cura. Você não precisa se consertar, precisa se acolher. E esse acolhimento abre espaço para a paz. Aos poucos. A paz interior não chega como um evento grandioso. Poucas pessoas percebem isso, mas ela se instala devagar. Um dia você reage menos se compara, menos se cobra menos. O que quase ninguém conta é que, quando isso acontece, a felicidade começa a aparecer nas coisas simples. E quando a felicidade volta ao simples, a vida deixa de pesar. E começa a fluir. Poucas pessoas percebem isso. Mas a solução não está em mudar quem você é, e sim em mudar o lugar de onde você se observa. A liberdade da comparação começa quando você redefine o que é sucesso, valor e felicidade para a sua própria vida. O que quase ninguém conta é que essa redefinição não exige ruptura, exige consciência, e quando a consciência entra, a comparação perde força. Porque não encontra mais espaço. A paz interior se constrói com escolhas simples e repetidas. Não é sobre eliminar redes sociais ou se isolar do mundo, mas sobre estabelecer limites internos. Poucas pessoas percebem isso. Mas você pode olhar sem se medir, admirar sem se diminuir, aprender sem se anular. O que quase ninguém conta é que esse equilíbrio cria alívio imediato, um alívio silencioso, profundo, que muda o jeito de viver. O minimalismo existencial ensina exatamente isso, menos comparação, mais present. Poucas pessoas percebem isso. Mas quando você retira o excesso de expectativas externas, sobra espaço para a vida real. O que quase ninguém conta é que a felicidade mora nesse espaço livre. Ela aparece quando você escolhe o suficiente em vez do ideal, o agora em vez da corrida, o ser em vez do parecer, e isso transforma tudo. Por dentro. A mudança não acontece de um dia para o outro, e tudo bem. Poucas pessoas percebem isso. Mas a paz cresce nos processos lentos. Cada vez que você interrompe uma comparação, você fortalece sua autonomia emocional. O que quase ninguém conta é que essa autonomia constrói uma vida mais estável, mais segura, mais verdadeira. Uma vida onde você não precisa provar nada. Apenas viva.
Talvez você ainda sinta medo de soltar a comparação. Medo de estagnar, de perder motivação, de ficar para trás. Poucas pessoas percebem isso. Mas esse medo é apenas um hábito antigo tentando sobreviver. O que quase ninguém conta é que, quando a comparação vai embora, surge uma motivação mais saudável. Uma motivação que nasce do sentido, não da pressão. E isso muda a qualidade do caminho. É o destino. Definir liberdade da comparação é definir liberdade interna. É decidir que sua vida não precisa competir para ter valor. Poucas pessoas percebem isso. Mas a paz interior constrói uma felicidade sustentável. Não aquela euforia passageira, mas uma tranquilidade constante. O que quase ninguém conta é que essa tranquilidade permite escolhas melhores, relações mais leves e um futuro mais promissor. Com menos desgaste. Todos os loops se fecham aqui. Aquele cansaço inicial, a comparação silenciosa, a falta de paz. Tudo encontra resposta quando você escolhe viver com menos ruído interno. Poucas pessoas percebem isso, mas 2026 pode ser diferente sem ser radical. Basta começar por dentro. Um pensamento de cada vez, uma escolha consciente por dia. E, aos poucos, a vida se reorganiza. Com clareza. No final, a felicidade não é algo que você conquista, é algo que você permite. Poucas pessoas percebem isso. Mas quando você se liberta da comparação, a paz interior deixa de ser um objetivo distante. Ela se torna o chão onde você pisa todos os dias. E caminhar sobre esse chão muda tudo, varia o ritmo, o olhar, a vida. Leve, inteira e sua. Se esse vídeo falou com você, continue essa jornada comigo. Inscreva-se no canal para aprofundar ainda mais esse caminho de liberdade da comparação e paz interior. Compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração hoje. Sua experiência pode acolher outras pessoas. E siga para o próximo vídeo, porque essa transformação não termina aqui. Ela começa agora.